Boa tarde, pessoal. Mais uma aula no sentido de eu produzir uma videoaula, dessa vez sobre regras de acentuação. E nesta aula eu explicarei regras de acentuação com base nas seguintes referências: um material do governo do Brasil, Senado Federal. Inclusive, este material está disponível na internet. Eu achei este material bem simples e objetivo, por isso eu vou dar essa aula com base nesse material. Senado Federal, Governo do Brasil, o material se chama Acentuação, e também com base no dicionário Wise, da língua portuguesa, ok? Inclusive, aí no slide, a referência desse material, ok? Já dá para perceber aí, dá para ler aí embaixo, embasamento, ok? Então, eu vou de ponto a ponto, ok? Regra por regra, eu apresento a regra e depois mostro uma palavra como exemplo aí desta regra, ok? Então vamos começar com esta regra, esta primeira regra de acentuação. Segundo, então, o material do Senado Federal do Governo do Brasil, a primeira regra de acentuação é a seguinte: acentuam-se os vocábulos monossílabos tônicos terminados em a, as, e, is, o, os, ok? A primeira regra apresentada aí com base neste material, ok? E, no caso aí, eu mostro como exemplo a palavra fé, ok? Que entra nesta regra aí de monossílabos tônicos. Tudo bem? É uma regra bem fácil, tá bom? Lembrando, monossílabos tônicos que terminam com essas vogais aí, ok? A, as, e, is, o, os, ok? Tudo bem? A segunda regra apresentada por esse material do Senado Federal aí, segunda regra de acentuação, é a seguinte: as palavras oxítonas que terminam em a, as, e, is, o, os e em ens são acentuadas, ok? Mais uma regra aí, com base no material, neste material, ok? Senado Federal aí, do Governo do Brasil, um materialzinho que tem lá, tá bom? E eu coloquei como exemplo a palavra parabéns, ok? Uma oxítona terminada com ens aqui, ok? O material mostra mais exemplos. Carajás, a palavra carajás, a palavra café, a palavra invés, e por aí mais, ok? Ok, pessoal? A próxima regra é a seguinte: segundo o material aí do Senado Federal do Governo do Brasil, o material apresenta outra regrinha, que é a seguinte: as oxítonas que terminam com os ditongos tônicos abertos, ei, el, oi, recebem acento agudo, ok? Uma outra regra de acentuação. No caso, eu mostro aí como exemplo a palavra troféu, que é uma oxítona terminada com
um ditongo, e este ditongo é el. Então é por isso que se acentua esta palavra, ok? A próxima regra, agora, segundo o mesmo material, ok? Estou seguindo aí a regrinha do material, tá? Segundo a regrinha aí do material Senado Federal também, de acentuação, é a seguinte: nas palavras oxítonas, as vogais tônicas i, is ou us levam acento agudo quando estiverem depois de um ditongo, ok? É por isso que a palavra Piauí, o nome próprio de um estado brasileiro, tem o acento agudo na letra I, e tônico, ok? Porque vejam, aqui é uma oxítona que termina com esta letra, a letra I tônica, e vem depois de um ditongo, ok? Segundo o material aí do governo do Brasil de acentuação, nós temos outros exemplos, a palavra teiu, ok? Que também aí, antes da letra U, nós temos o ditongo ei, ok? E no caso aí da palavrinha Piauí, o ditongo que vem antes da letra I, o ditongo é au. Então é por isso que temos aí a acentuação com base nesta regra, ok? Vamos para a próxima regra. Esta regra aqui, a meu ver, é a mais complicada de todas as regras de acentuação, eu creio, tá? Segundo o material aí do governo do Brasil de acentuação, são acentuadas as paroxítonas terminadas em i, is, us, r, l, x, n, uns, ãos, ans, ps, ons, ok? Então, todas essas paroxítonas terminadas com essas letras, ok? São acentuadas, tá? Segundo o material do governo do Brasil de acentuação, nós temos aí exemplos de palavras dentro desta regra, ok? Júri, júris, vírus, caráter, têxtil, tórax, hífen, e por aí vai, ok? Eu coloquei como exemplo aí desta regra a palavrinha bônus, que está aí no slide, ok? Repare aí, bom, a sílaba tônica paroxítona, ok? E esta palavra terminando em us. Portanto, entra na regra, nesta regra de acentuação, porque é uma paroxítona terminada em us. Tudo bem? Ok, vamos para a próxima regra. Nós temos aí, então, mais uma regra, agora desta vez, vamos lá. Segundo o material do governo do Brasil de acentuação, nas palavras paroxítonas terminadas em ditongo oral, acentuam-se a vogal da sílaba tônica, ok? Esta é a regra, segundo o material do governo do Brasil de acentuação, ok? Então eu pego como exemplo esta palavrinha que está aí no slide, ok? A palavrinha história. Repare que eu já deixei aí a palavrinha silabada, ok? História, ok? Então nós temos aí a sílaba tó, a sílaba tônica tó, e esta palavra terminando com
um ditongo, ria. E o ditongo é o que eu sublinhei aqui, ia. Tudo bem? Então, história, história, ok? Uma paroxítona terminada em ditongo, ok? Tudo bem? E nós temos outros exemplos de palavras que entram nesta regra, tudo bem? Segundo o material do Governo do Brasil de acentuação, a palavrinha lírio, por exemplo, é um exemplo de palavra dentro desta regra, ok? Tudo bem? Vamos para o próximo, para a próxima regra. Esta aí talvez seja a mais fácil das regras de acentuação, porque, veja bem, segundo o material do Governo do Brasil de acentuação, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, ok? Então eu pego aí como exemplo a palavrinha lâmpada, tudo bem? Já está silabada a palavra aí, ó, lâmpada, ok? Então, a sílaba destacada aí na antepenúltima sílaba, ok? Por isso que é uma proparoxítona e entra nesta regra de acentuação aí, ok? Todas as proparoxítonas recebem o devido acento. Tudo bem, pessoal? Vamos para a próxima regra. Segundo o material do Governo do Brasil de acentuação, repare, de modo geral, as letras I ou U, quando tônicas, recebem acento quando são a segunda vogal de um hiato, segundo o material do Governo do Brasil de acentuação, ok? Eu estou citando a regra aí com base neste material. Tudo bem? Então eu pego como exemplo a palavra saúde, ok? Esta palavra, ela entra nessa regra, tudo bem? Então repare aí que, segundo a silabação, sa-u-de, ok? Tudo bem? Nós temos, portanto, a letra U, ok? E antes dessa letra U, que é de uma sílaba, de uma letra tônica, ou U tônico, ok? Antes do U tônico, nós temos, portanto, aí a letra A, mas, repare, aí no caso, a segunda vogal, ok? A segunda vogal desse fenômeno que nós chamamos de hiato, tudo bem? Então entra nessa regra, ok? Nós temos um hiato aqui, ó, eu sublinhei, inclusive essa parte da palavra, tá? Isto que está sublinhado aqui, esta parte da palavra que está sublinhada, é um caso de hiato, tudo bem? E o U tônico está, então, na segunda posição aqui, ok? Está como segunda vogal aqui. Então, é por isso que aí entra nesta regra apresentada aí no material Governo do Brasil de acentuação, ok? Segunda vogal do fenômeno hiato, ok? Tudo bem, pessoal? Vamos para a próxima regra. Esta regra aqui é uma regra interessante, ok? Segundo o material do Governo do Brasil de acentuação, nós temos o seguinte, repare, o acento não ocorre quando o I ou U tônico formar sílaba com as letras L, M, N, R ou Z, segundo este material, ok? Estou citando aqui, segundo o material Governo do Brasil de acentuação, tá bom? E eu pego como exemplo a palavra raiz, ok? Repare que na última sílaba,
nós temos a letra I e a letra Z, ok? Que eu destaquei aqui, beleza? E o I tônico está formando sílaba com o Z. Tudo bem? Então, entra na regra, beleza? Tudo bem? Inclusive, nós temos caso de uma outra regra também, que está anunciada lá no material do Governo do Brasil de acentuação, beleza? Caso o I tônico estiver antes de NH, tudo bem? Então, é por isso que eu coloquei aí como exemplo a palavra rainha, tudo bem? Rainha, tudo bem? Então, nós temos aí o I tônico no meio da palavra e, no caso aí, depois temos aí estas duas letras aí, ok? NH, tá bom? É por isso que eu sublinhei. Então, quando nós tivermos aí um I tônico, antes deste I tônico NH, não se acentua, beleza? Vamos para a próxima regra. Agora, casos em que não se acentua, beleza? Então vejam aí. Nós temos a palavrinha ideia que se encaixa na seguinte regra de acentuação segundo o Governo do Brasil de acentuação, segundo o material do Governo do Brasil de acentuação. E aí eu vou citar aqui, ok? Vamos lá. Os ditongos abertos ei, oi, nas paroxítonas, ok? Não se acentua, segundo o material do Governo do Brasil de acentuação. E é por isso que eu coloquei esta palavrinha aí como exemplo, ideia, beleza? Nós temos aí um ditongo na paroxítona, ok? Um ditongo na penúltima sílaba, tudo bem? E esse ditongo é ei. É por isso que não se acentua. Outro caso que não se acentua são aí o plural dos verbos crer, do verbo dar, ok? Do verbo ler, do verbo ver, tudo bem? Casos aí de plurais nesses verbos, ok? Deixa eu citar mais uma vez a regra aí. Eu estou fazendo essas citações para ficar bem claro aí para vocês, tá bom? Então, segundo o material do Governo do Brasil de acentuação, as formas plurais dos verbos crer, dar, ler, ver, ok? Não se acentua, beleza? Não se acentua. Então, nós temos aí este exemplo. Creem, tudo bem? Eles creem, por exemplo, tá? Não se acentua, ok? Vamos para a próxima regra. Esta regra aí, segundo o material do Governo do Brasil de acentuação, as vogais tônicas I ou U nas paroxítonas, quando vem depois de ditongos decrescentes, não são acentuadas, tá bom? Ok? Então, olha a palavrinha feiura aqui. Nós temos nós temos o tônico depois, ok? Depois de ditongo, beleza? O ditongo ei. É por isso que não se acentua, tá bom? Nós temos caso aí, então, de paroxítonas que tem essa seguinte terminação, ou, tá bom? Segundo o material do Governo do Brasil de acentuação, as paroxítonas terminadas em ou não se acentua. No caso, ou no plural, os, ok? É o caso da palavra voo. Nós temos aí, então, já silabada a palavra aqui, aí no caso vou, aqui é uma sílaba na condição de paroxítona, e, portanto não se acentua, beleza?
Próxima regra, segundo o material do Governo do Brasil de acentuação, tá? Existem algumas palavrinhas aí que não se acentua. Mas deixa eu fazer a citação novamente, beleza? Segundo o material do Governo do Brasil de acentuação, não se usa mais acento para diferenciar palavras paroxítonas com a mesma grafia de artigos, preposições, contrações e conjunções átonas. Então é por isso que eu coloquei no slide aí esta palavrinha para, porque esta palavrinha pode ser do verbo para, no singular, terceira pessoa, ele para, por exemplo, ou também pode ser preposição, tá? Então, independentemente da situação, não se acentua, beleza? Nós temos aí outros casos assim, ok? Segundo o material do Governo do Brasil de acentuação, a palavrinha pela, pelo, pera e polo, beleza? Então, não precisa de acentuação, ok? E nós temos outros casos, que eu já coloquei aqui tudo de uma vez, tá bom? De uma forma resumida, tá? Mas antes, eu vou fazer a citação, tá bom? Então, veja bem, tá? Segundo o material do Governo do Brasil de acentuação, o acento diferencial continua sendo usado no verbo por, para distingui-lo da preposição por, ok? E na forma verbal pôde, do pretérito, para diferenciá-la de pode no presente, tá? E outras palavrinhas aí, também, no caso do que, ok? No caso do que aí, coloca acento, tá? Eu vou explicar de uma forma mais resumida, então, tá? Aí nós temos a palavrinha por, ok? Que trata-se aqui de um verbo, o verbo por, tá? Que temos aí o circunflexo, mas se eu quero utilizá-lo como por de preposição, eu não coloco, beleza? Aqui, como eu já citei antes, tá? No caso do pode aqui, que está no pretérito, eu coloco. No caso do pode, no presente, eu não coloco. E esse que é utilizado, por exemplo, na seguinte frase: você está triste por quê? Então, esse finalzinho aí coloca o circunflexo, tá? Está aí numa função, ok? Segundo o material do Governo do Brasil de acentuação, na função de substantivo, ok, beleza? Ok, pessoal? Tá? Nós temos aí, pessoal, como um caso opcional de acentuação, a palavrinha forma, tá? Então, eu posso colocar circunflexo ou não, tá bom? E no caso do plural, desses verbos dessa forma conjugada, tem e vem, eu coloco circunflexo, tá? Então, por exemplo, eles têm, então eu coloco circunflexo. Eles vêm, eu coloco circunflexo, ok? Porque está no plural, beleza? E no caso de palavras estrangeiras, eu utilizo trema. No caso da língua portuguesa, eu não utilizo trema mais, tá? Que é o exemplo aí da palavrinha Miller, beleza? Que é uma palavrinha aí, um sobrenome estrangeiro. Beleza, pessoal? Essas são as regras de acentuação, tá? É só ir memorizando aí, regra por regra, para ficar mais familiarizado com este conteúdo. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí desta videoaula, ok? Até!